minha amiga e meu amigo. Um canal denominado Vida no Quartel, especializado em dar informações a respeito das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, fez uma matéria muito importante dando conta de que as Forças Armadas estão na iminência de serem obrigadas pelo governo Lula a venderem quartéis e terrenos para tentar fazer caixa, para minimizar a situação de penúria em que as Forças Armadas atravessam. Mas vamos lá, vamos explicar. O governo Lula nunca teve respeito com as Forças Armadas. O Lula em si, a pessoa do Lula, sempre teve menoscabo, desprezo com as Forças Armadas brasileiras. Basta ver que esse 7 de setembro, no desfile que ocorrerá em Brasília, a data em que se comemora a independência do Brasil, o governo Lula retirou o desfile das escolas cívico-militar e no lugar colocou o MST. O MST vai desfilar juntinho com as Forças Armadas essa que vai prestar continência ao MST. E de pensar que há 4, 5 dias atrás, esse mesmo MST se encontrava na Venezuela, o parabenizando, não pela vitória, mas sim pelo golpe dado na Venezuela. Mas vamos ao que interessa. Os altos oficiais das Forças Armadas brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica, salvo raríssimas exceções, são como cadelas no cio. São viciados em gastar dinheiro público e não dar retorno ao gasto que fazem. É muito comum essas forças pegar recursos públicos e construir mansões, clube de luxo para os altos oficiais. Praças, ou seja, cabos, soldados, sargento, só entra nesses lugares para fazer faxina, para ser serviçal. Os altos oficiais das Forças Armadas, eles vivem uma vida babesca, de luxo e luxúria. E olha que nem fazem por merecer. E todo recurso, ou melhor, parte do recurso que entra no caixa dessas forças para investir na melhoria, buscar uma melhor condição de vida para a tropa, é muito comum eles criarem clubes, mansões para eles morarem. É por essa razão, senhoras e senhores, que salvando um ou outro, a maioria esmagadora é um bando de Judas, parasita, improdutivo e lambe-botas do governo ou de quem está com a caneta na mão, de quem tem o poder. Os altos oficiais das Forças Armadas, eles levam uma vida que nem em sonho o cidadão normal, comum, imaginaria ter. Eles têm uniforme de graça, alimentação de graça, plano de saúde de graça, com hospital exclusivo, os hospitais militares. Transporte, tem carro com motorista particular. Vive uma vida sem igual e muitos desses benefícios são estendidos aos seus familiares. Vocês sabiam que, se a regra não mudou, se ainda permanece, uma filha de um general, se ela não casar e o general morrer, ela passa a receber a pensão dele? Se não mudou a regra. Inclusive, nós tínhamos uma atriz da Rede Globo, que era filha de um general, que recebia a pensão de general porque o pai morreu. Ela não casou para continuar recebendo de forma vitalícia esse benefício. Quando eu vejo um general ou um alto oficial das Forças Armadas com aquele peito cheio de medalha, eu fico me perguntando, como esse cara conseguiu isso? Se a gente não entra em conflito para ter esse tipo de honraria, talvez sejam medalhas que dá a ele um reconhecimento pela bajulação,
pela sabugice, traduzindo, puxação de saco de quem está no poder. É por essa razão que esses oficiais estão, desculpa a expressão, fazendo e andando para a população brasileira. Para eles pouco importa se o MST vai desfilar com eles, se eles vão ter que prestar continência ao MST, se o MST está com as mãos sujas de sangue, porque foram lá na Venezuela parabenizar Maduro. Não, não, é um bando de venais, sem noção de pátria e sem honra, que só pensam neles. Para esses oficiais, existem dois Brasis. O Brasil que abarca os 210 milhões de brasileiros, pessoas como eu, você, como nós, que trabalhamos duro, sol a sol, para pagar uma alta carga de impostos. E o Brasil, o Brasilzinho deles, dos altos oficiais. Você sabe qual o Brasil que eles defendem? É aquele espaço territorial do portão do quartel para dentro. Aquilo ali é o Brasil deles. Ali tudo acontece na mais perfeita harmonia. Eles têm uma vida babesca sobre o sangue e o suor do povo. Povo esse que eles viram as costas. Já viu aquelas musiquinhas militares que falam morrer pela pátria, honra, soberania? Nada daquilo ali é real. São letrinhas de músicas patéticas que esses milicos cantam quando estão fazendo educação física ou coisa dessa natureza. O Brasil que eles falam defender não é o nosso Brasil, dos 210 milhões de habitantes. É o deles. É o Brasil deles. Que funciona do portão do quartel para dentro. Enquanto eles levam uma vida luxuosa, sem dar retorno para tal, os brasileiros ficam aqui ralando, pagando quase 50% do que ganham durante o ano para esses parasitas. Eles não estão preocupados com tanques, não estão preocupados com soberania, não estão preocupados com treinamento que seja adequado aos novos tempos. Não, não estão. O que eles querem são as gratificações, os luxos, viver na luxúria, as promoções injustificáveis. Aí o governo Lula, sabendo que existe vários clubes, várias mansões, vários terrenos pertencentes às Forças Armadas e alguns quartéis que não são estratégicos, está cometendo a deselegância de obrigá-los a vender. Olha só, vender quartéis para fazer caixas. Em um país decente, onde tem forças armadas sérias, essas forças e o povo caminham assim, lado a lado. Ai de quem mexer com o povo e ai de quem mexer com as forças armadas. Ambas se irmanam e partem para cima do inimigo. Aqui não, no Brasil não. Olha o que foi feito no 8 de janeiro, em que o exército cercou manifestantes pacíficos, desarmados, que estavam em frente dos quartéis, sentados em suas cadeiras de praia, munidos apenas de bandeira do Brasil e Bíblia. O exército cercou, no dia seguinte entregou à Polícia Federal, que as confinou no ginásio poliesportivo da Federal, ginásio esse que foi transformado em campo de concentração improvisado. E dali, mais de 2.000 pessoas foram distribuídas por mais diversos presídios da região de Brasília, onde muitas estão até hoje, onde outros saíram mortos. É bem verdade que teve alguns que promoveram a desordem, mas não foram todos. Tem muita gente inocente. Teve uma infeliz que adentrou dentro da sede do Supremo, sacou um batom labial e escreveu numa das estatuazinhas lá dentro: perdeu Mané. 14 anos de cadeia. Graças
ao Exército Brasileiro, parte das nossas Forças Armadas, que antigamente tinha o respeito da direita e era odiada pela esquerda. Hoje continua sendo odiado pela esquerda e perdeu o respeito da direita. É chamado de melancia, porque se especializou em prender velhinhas com Bíblia na mão. Essa é a imagem que se tem das Forças Armadas, essa é a imagem que se tem do nosso Exército. Quando faz muito, é pintar um meio-fio e varrer um pátio do quartel. Não tem uma história de glória no recente. Recente não. Aquela história de glória no passado virou de má fama no presente. E querem dinheiro. E querem continuar nessa vida boa. Permitindo que esse governo indecente que aí está humilhe publicamente, fazendo ter que desfilar lado a lado com o MST. MST esse que cabia às Forças Armadas, se ela tivesse vergonha na cara, combater e não desfilar ladeados. Como que um general, comandante de um exército, permite isso? Quem muito se abaixa, mostra o fundo. Assim diz minha mãe. Essas Forças Armadas brasileiras é simplesmente uma vergonha. Salvo raríssimas exceções, na sua maioria é composta de parasitas e come e dorme, que não goza do respeito da população brasileira. Infeliz é a Força Armada que não tem o respeito do seu povo. E a nossa, lamentavelmente, está nesse nível. Até a Bolívia ameaça as Forças Armadas brasileiras e ela nada faz. O ditador Nicolás Maduro quer invadir a Goiânia passando pelo Brasil. Não se viu as Forças Armadas se levantar com altivez. Como pode? Eu, num passado bem distante, eu achava que o camarada que trazia 3 ou 4 estrelas aqui tinha culhões, era macho. Mas eu descubro hoje que é um bando de sabujo, traduzindo, um bando de puxa-saco e inúteis. Salvo raríssimas exceções. Se depender dessas Forças Armadas, o Brasil, muito em breve, mas muito em breve, vai estar no mesmo nível que a Venezuela. O que eles querem é viver do luxo, sob o sangue e o suor do povo. E servir às ordens do governo que desconhece honra, que não tem noção de pátria, não tem compromisso com a nossa soberania e com o verdadeiro desenvolvimento das nossas Forças Armadas, que hoje está em frangalhos, não tem o respeito da população e tem que ter muito cuidado para não tomar vaias em cima de vaias por esse Brasil afora, quando no desfile do 7 de setembro. É lamentável chegar a esse ponto. É lamentável ver ao nível que chegou as Forças Armadas. Não sei se chegou ou sempre foi assim e agora está sendo revelado. Fato é que é uma vergonha.